Olá, pessoal, eu sou a Camila. E eu sou a Isa. E esse é o Classicast, o podcast que fala de livros para quem ama e para quem acha que não ama os livros, né? E se você acha que não ama os livros, neste podcast a gente faz você amar. Por amor, pelo ódio, pelo que for. Mas você vai amar, né? Isso aí. Agora, meu recado O pra recado de sempre. TDAH, de TDAH pra TDAH. Você tem uma missão neste momento. Você precisa se inscrever aqui no canal. Isso ajuda muito a gente saber que vocês estão gostando. Tem muita gente que assiste, mas não se inscreve no canal. Então não tem como a gente saber, entendeu? Você precisa dar o like, precisa comentar aqui. O que as pessoas podem comentar nesse vídeo, Ká? Podem comentar sobre o livro, né? Se já leram, se já não leram. Verdade. Comenta se Se você... já não leram, foi ótimo. Se não leram. É, Se podem sugerir obras pra gente falar Boa. futuramente. boa. Então comenta. Você tem 2 coisas pra comentar, hein? Já são 2 comentários por pessoa. O primeiro comentário, você precisa dizer pra gente se você já leu este livro ou não. Segundo comentário, sugere pra gente uma obra que você gostaria que a gente falasse aqui. E não se esquece de ativar o sininho pra você receber notificação, né? Que mais? Acho que é isso, né? É isso, e hoje a gente tá aqui pra quê, né? Chorar. A gente tá aqui numa vibe de bad vibes. É. Nem todos os dias são flores, né, Isa? Nem todos os dias são tão felizes. Porque o que seriam dos dias felizes se não fossem os dias tristes? A gente não ia dar valor, né? O Exato. que é o dia se não for a noite? O que é a luz se não for? A escuridão. O que é o doce se não é o salgado? Entendeu? Eu tô com isso. fome. A gente filosofa muito aqui, né, nesse podcast. Oi, terceira voz. Olá. Hello, people. Hello. O Lucão tá aqui, a gente tá... Poucas palavras. A gente tá assim, ó. A gente tá assim, o Lucão. Hello. Hello, olá. Gente, hoje a gente vai falar sobre o Diário de Anne Frank, que é, né, é um livro muito especial pra mim. Eu já falei lá no meu Instagram que é um livro... Foi o primeiro livro que eu li, o primeiro livro de gente grande que eu li, né? Eu não sabia, eu escolhi esse livro porque eu li a sinopse e eu vi que era uma menina de 13 anos, né? Criou-se uma identificação ali a princípio. E eu peguei pra ler sem saber que era o que ele é, na real, né? Que, para quem não sabe, o Diário de Anne Frank, ele retrata a história de uma família judaica que viveu durante a Segunda Guerra Mundial. E... como que eu posso dizer, assim, sem chorar? Retrata a realidade de uma família que seguiu a vida mesmo com uma situação muito adversa. Acho que esse é o grande lance do livro, assim. A história aqui desse livro da Anne Frank, na real, é um diário dela, né? Que já dando um plot de que o pai dela foi o único sobrevivente do Holocausto. O tempo que a família ficou presa ali dentro do anexo secreto, né? Que era como eles chamavam na época. 2 anos, né? 2 anos eles ficaram presos lá. E todos os dias ela escrevia um diário. Ela ganhou um diário quando ela fez aniversário de 13 anos. Aí ela começou a escrever esse diário, se eu não me engano, foi em fevereiro de 42. Ela estava prestes a ser... a família estava prestes a ser pega pelo... Isso mesmo. A ser pega, não. A ir para o esconderijo, exatamente. né? Eles foram justamente para o esconderijo. Volta tudo. Foi meses antes do início da guerra. Assim que o Hitler ganhou, né, as eleições lá e tudo, o pai tentou fugir com a família para os Estados Unidos e eles não conseguiram por uma série de questões lá, enfim. Eles não conseguiam nem o passaporte deles, aí né? eles não conseguiram fugir, né? Detalhe que eles eram alemães, né? A família da Anne era de Frankfurt, por isso que eles chamavam Frank, o sobrenome, né? Exatamente. E aí, quando ele ganhou a eleição, aí o pai fugiu para Holanda, para Amsterdã, com a família. Então, eles passaram a morar em Amsterdã, já fugindo do regime ditador do Hitler. Sim, com todas aquelas restrições que ele foi aplicando aos poucos, porque né? eram judeus e eram perseguidos. Foram. Assim que começou a guerra, né, ele já tentou também fugir para os Estados Unidos, mas eles não conseguiram por várias questões burocráticas. Eles não conseguiram fugir, tentaram fugir para os Estados Unidos. Eles queriam ir para a Suíça. Aí não rolou também. Aí não rolou, só que ele usou isso como um bom disfarce, né? Porque ele plantou provas meio
fakes, assim, pra dar todos os indícios de que eles realmente tinham conseguido fugir pra Suíça. E aí, com isso, eles conseguiram ficar em paz ali, esses 2 anos escondidos No anexo no secreto. anexo secreto. Que era no prédio onde o pai dela trabalhava. Ninguém sabia que tinha aquele lugar. E aí ele falou, já que ninguém sabe que tem, eu sei que tem. Então eu vou me esconder lá com a minha família, porque eu acho que vai ser uma boa opção até tudo isso passar. Foi uma ex-funcionária dele que ajudou, né, nesse esconderijo. Isso. Secretária, não foi? Algo assim. Que trabalhava pra ele. Isso. E ela ajudou a família a se manter ali escondido. Ninguém sabe ao certo como que eles foram descobertos. Sim. Se alguém contou, sabe? Porque assim, naquela época, se você era uma pessoa, um alemão livre, digamos assim, né, que é o não judeu, e você escondesse pessoas, você pagaria por isso de alguma forma, seja sendo preso também ou com a própria vida, né? Então não ficou claro, até hoje ninguém sabe ao certo o que aconteceu com a família, se eles foram traídos ou se, sei lá, a polícia descobriu de fato sem querer, assim, sabe, do esconderijo. Eu li que que existem grandes indícios de investigações mais modernas de que foi 100% sem querer. Tipo assim, a polícia foi lá fazer outra coisa. E aí, sem querer, eles encafifaram com a entrada e ouviram um barulho. Aí eles falaram, acho que tem alguma coisa ali. Aí descobriu totalmente sem querer. Eu me esqueci a fonte agora, Assim. mas eu li que tiveram algumas investigações, coisas mais recentes, e aí a grande teoria mais recente é de que foi totalmente sem querer, o que é um azar horroroso. Porque eles viveram 2 anos nesse anexo Sim, secreto. sem ninguém nem desconfiar. E eles ficavam, tinham que fazer silêncio o tempo todo, né? Porque não tinha como prever quando que ia entrar alguém, que não era só a polícia, né? Tinham os outros alemães que poderiam entrar e falar, olha, tem uma pessoa ali que tá escondendo os judeus, que também acontecia muito isso, né? As pessoas estavam trabalhando embaixo deles, né? Então, eles não poderiam fazer nenhum tipo de barulho. Então, eles viveram lá 2 anos num lugar minúsculo, né? Uma família de 4 pessoas. E aí, essa mesma mulher que ajudou eles colocou mais pessoas lá dentro, porque eram outras pessoas que precisavam de ajuda. No total, acho que eles tinham a família Frank, mais... A família Pius. Que era a família do Peter. Isso, mas eu não lembro o sobrenome. Acho que eram Pius. 9 no total. Porque era 4, aí a família... 4, 5, 6, 7. Não, eram 8, com o dentista 8. E o Peter. Ela contou. 9 pessoas. Gente, habilidades com matemática, Habilidades. né? Mas qual que é a magia? Digo magia, assim, falando de uma forma poética, né? Porque, na verdade, o que ela viveu foi os horrores do Holocausto, né? Isso. Não só ela, como a família dela toda e essas outras pessoas que dividiram o anexo com eles. A Anne Frank, ela é vista pelos historiadores como uma criança que foi muito inteligente, né? Ela era um pouco acima da média na época dela. Porque ela, ao mesmo tempo que ela tem os momentos dela aqui de menina de 13 anos, que tá tendo toda aquela descoberta da puberdade, toda aquela coisa do primeiro amor, né? Que ela sonha com o primeiro beijo, ela se apaixona pelo Peter, que tá lá no anexo também. Ela traz com maestria também uma visão da guerra, né? Do que ela estava encarando ali naqueles momentos. Fora isso, ela tinha também tinha que lidar com questões normais da adolescência, por exemplo. Ela tinha uma relação péssima, né? Com a mãe, né? Tinha uma relação super péssima com a mãe. Ela tinha uma relação próxima com a irmã. A pessoa que dividia ali o quarto com ela, que era o dentista, ela odiava ele, porque ele era um chato, né, nas palavras dela. Porque ele era velho, né? Era mais velho. E ficava falando pra ela, psiu, psiu. Assim, no geral, eles tinham que falar sussurrando o tempo todo, né? Isso é uma coisa... A Ká já falou que o pai dela foi o único que sobreviveu. E em alguns relatos que ele deu, depois ele falou que era perturbador, porque eles não podiam fazer... Eles tinham que fazer silêncio absoluto, tipo, de não se mexer até meio-dia, que era quando as pessoas estavam ali trabalhando. E a todo momento, mesmo à noite,
eles tinham que falar sussurrando, porque não dava pra saber se em algum momento alguém ia aparecer e ia descobrir que eles estavam ali. Fora isso, imagina você ficar 2 anos sem olhar a luz do sol. Foi a situação deles, 2 anos sem olhar a luz do sol. Eles não olhavam na fresta da janela. Tinha uma janela que a Anne conseguia olhar à noite, né? Que tava tudo escuro, então ela olhava. E assim, tinha barulho das bombas, Sim, né? as sirenes. Era um ambiente caótico. Era um ambiente completamente hostil para eles. Eles sabiam que eles eram as pessoas que estavam sendo procuradas lá fora. E, ao mesmo tempo, e era isso que você estava falando, o que me encanta é que, mesmo assim, ela estava vivendo a adolescência, né? Tem um trecho que eu separei que eu achei legal. Quer ver? Vou ler, peraí. Leia. Olha só. Você colocou a página? Coloquei a página 106. Fez fichamento. Olha, gente. Efeito classicast. A Isa não só anotou, né? Separou um trecho, como ela colocou o número da página. Querida. Ah, não. Se isso não é efeito classicast, eu não sei o que é. Aqui, Vou te acompanhar aqui. Cria Isa. de Camila. Peraí. 106, né? Página 106. Segunda-feira, 27. Calma, deixa eu puxar a página. Desculpa, achei que você já Professora. tava. Olha, Pera, eu vou começar prof. o ditado Pera, e eu não vou prof. voltar. Lembra quando o professor falava, eu vou começar o ditado e eu não vou voltar? E quantos pera, prof, saíam? Eu vou apagar. Todo mundo já copiou? Espere. Era sempre assim. É de qual dia? Do Natal? Segunda-feira, 27 de dezembro de 1943. Ela sempre se dirigia como querida Kitty, porque ela chamava o diário de Kitty, ela usou o diário como se ela estivesse escrevendo para uma amiga, né? O diário virou o melhor amigo, então não era exatamente um diário. E hoje eu fiz tal coisa. Ela escrevia para alguém. Eram cartas direcionadas a alguém que ficou pra humanidade, né? Ela acabou... Eu achei genial ela pensar assim, porque, cara, imagina uma menina de 13 anos pensar assim, um diário não, eu vou criar aqui uma amiga imaginária, né? Então ela criou a Kitty e ela anotava tudo escrevia pra Kitty. Existem umas teorias que falam que essa Kitty pode ser uma personagem de um dos livros favoritos dela. Então, é verdade, que legal. tem essa... eu não tinha visto essa teoria. Tem, vai falando o seu texto, depois eu entro nessa anotação aqui. Bom, é um dia de Natal e aí ela fala uma coisa que, cara, me impactou demais. Pela primeira vez tive um presente de Natal. As meninas, o Kufus, não sei como que fala esses nomes, gente. E o Kreller... E o Kreller me fizeram uma surpresa daquelas. A Miep, que era a mulher, que era a mãe do Peter, que era... A sogra, né? A sogra. Que no caso era a mãe da outra família que dividiu o abrigo com eles. Essa era a Miep. Fez um bolo decorado escrito Paz 1994. Me arrepiou. Ela fez um bolo escrito Paz 1994. Arranjou meio quilo de bolachas de qualidade igual às de antes da guerra. Além disso, o Peter, a Margot e eu recebemos um frasco de iogurte e os adultos uma garrafa de cerveja. Tudo estava embrulhado com graça e todos os pacotinhos traziam um versinho escrito: os dias de Natal passaram tão depressa. Cara... E assim, quando você pensa nesse contexto, ela só era uma menina de 14 anos, né? Em 43 ela já tinha 14 anos. Ela só era uma menina de 14 anos que tinha anseios, que tinha problemas com a família, ela tinha embate com a mãe dela. Então, assim, ela estava no auge da puberdade, querendo viver uma vida normal de uma adolescente, mas... uma coisa que não era responsabilidade dela, não tinha nada a ver com ela, impediu que ela conseguisse viver essa vida. E isso é muito triste. Só que, pra gente tirar um pouco desse olhar de tristeza da vida dela, ela também conseguia separar muito bem as coisas. A gente estava falando um pouquinho antes aqui sobre isso, e até, Lucão, você comentou, né? Por exemplo, existe a guerra no Oriente Médio e tal. E essas pessoas estão vivendo a vida
E aquilo já passou a ser um pano de fundo da realidade delas, né? Tipo, elas já aprenderam a viver a sua vida com tudo que a vida tem para oferecer, e isso é mais um elemento, né? O que para nós seria uma coisa meio bizarra, O fim, absurdo, né? Mas o ser humano, ele tende a se adaptar, né, com uma certa facilidade, assim, né? Eu acho que isso é uma proeza, assim, do ser humano. Porque, por exemplo, a gente pensa hoje que eles estavam vivendo ali 9 pessoas num cubículo, dividindo um banheiro, sabe? Um chuveiro só. Todo mundo ali sem nem se conhecer e não podia fazer barulho, e ao mesmo tempo não podia nem colocar a cara na janela, né? Nem tinha, né, essa possibilidade. E vivendo sem se conhecer e vivendo esses mesmos dilemas, sabe? No sentido de eles estavam nesse mundo atípico. Porém, as questões, né, de lidar, aquela questão de lidar com o vizinho, sabe? De lidar com a família, tudo isso acontecia da mesma forma. Por conta dessa habilidade que o ser humano tem de se adaptar, sabe? Essa era, mais ou menos um lance no sentido de, essa é a minha realidade, então eu vou viver a minha vida aqui nessa realidade que eu sou obrigado nesse momento, sabe? Exatamente. Então, eles tinham essas... Tanto é que a Anne, ela tinha os problemas de comportamento, né? Porque todo mundo criticava o comportamento dela. Não, mas eu vou falar. A típica mãe do adolescente. Peter, puta que pariu. Que mulher chata. Eu ia fazer um comentário, mas preferi não fazer esse comentário. Eu acho que eu sei o que você ia comentar. Era melhor não. Mas Anne Frank era estoica a partir da reflexão que Não. você eu fez? acho que ela não era Nem estoica. fudendo. Porque ela já tomava o quê? Ela tomava um antidepressivo natural. Era tipo um floral, É, um assim. floral. Como se fosse um floral. Porque ela já tinha os momentos dela de muita raiva. Era uma adolescente, né? Exatamente. Ela era uma adolescente. Sabe, ninguém me ama, ninguém me entende, ninguém, Isso. sabe? Aquela música do Nenhum de Nós, Adolescência Vazia. Eu tinha quase 16. Ninguém me compreendia. Eu não compreendia ninguém. Era meu lema da adolescência. Colocava essa música no talo e ficava lá sofrendo. Você sabe que tem um trecho do livro que eu achei, que eu falei assim, gente, essa daqui é a essência de uma adolescente. Ela fala assim, ela começa a carta do dia, ela coloca a data, que eu me esqueci agora, aí ela fala assim, hoje as coisas não vão bem. Aí o que você espera que ela vai falar, né? Sei lá, estamos sendo bombardeados, sei lá, estamos com medo de ter o nosso esconderijo descoberto. Aí ela fala, hoje as coisas não estão bem. Sabe o que eu queria? Um beijo. Porque ela só queria um beijo, ela queria se apaixonar, ela queria viver a vida dela. Ela acabou se apaixonando pelo Peter, que era com quem ela dividia ali o esconderijo. E aí era só isso que ela queria. Ela só era uma menina jovem, cheia de sonhos. Ela queria ser jornalista. Ela era super inteligente. Ela era muito inteligente, ela gostava muito de ler. E ela só queria se apaixonar, ela só queria viver essa paixão. É tão... No meio da Racionais já dizia, né? Até no lixão nasce flor. Porque é isso que você falou. Adaptação. A adaptação, o ser humano até nas situações mais extremas, ele consegue ver beleza na vida de alguma forma. E eu vou te falar que eu acho que foi isso que salvou a vida deles ali, porque eles poderiam ter, sei lá, se matado, se suicidado, qualquer coisa. Porque você tá num desespero, eles não tinham esperança. Eles tinham as notícias, né? Eles tinham um rádio, que eles ouviam as notícias, então eles mais ou menos tinham um panorama do que estava acontecendo ali. Mas a gente está falando que eles estavam aí entre 43 e 44. A guerra acabou em 45. Então, assim, não tinha muito uma perspectiva exata de quando que isso ia acabar. Ainda foi um tempo grande desses relatos dela até a guerra efetivamente acabar. E ela, mesmo assim, conseguia encontrar. E ela fica puta com a mãe dela em vários trechos do diário. Ela fala, minha mãe tá lendo um livro que ela tá adorando, falando que fala sobre os conflitos da vida jovem. Ela devia entender os jovens que vivem com ela. Primeiro, fica lendo o livro que fala de desafio da vida jovem. Vem me entender.
Então, assim... Eu tô procurando aqui, desculpa te cortar, Isa, eu só estou procurando aqui uma parte que ela critica todo mundo, que ela fica puta, que ela tem uns momentos dela rebeldinha, sabe? Ela fica muito brava com todo mundo, que ela fala, ai, ninguém me deixa em paz, tudo que eu faço incomoda, eu não posso fazer nada, que tudo incomoda, tudo eu sou o assunto. Eu tô tentando achar essa passagem, que é muito boa. Cara, é muito triste, assim, você ver que tudo isso se findou. Paralelo a isso, eu assisti, tem um filme que tá na Netflix, que chama Anne Frank, Minha Melhor Amiga, algo do tipo. Eu vou pegar aqui e Só aí eu já Anne falo. Frank no Netflix vai aparecer esse e o outro doc. Exatamente. Eu assisti esse que conta a história da Hannah, que é a melhor amiga da Anne, da época. Então, o filme começa mostrando elas já na Holanda, com as restrições. Então, por exemplo, não sei se todo mundo sabe, vou comentar aqui. Por exemplo, eles tinham horário para ir ao mercado, eles tinham toque de recolher, eles não podiam usar transporte público, eles não tinham acesso aos médicos. Então, assim, eles tinham várias proibições. Hitler já estava no poder e já estava aplicando várias restrições ao povo judeu. E elas, mesmo assim, elas são duas adolescentes. A Anne claramente é uma adolescente super pra frente. E a Hannah, que é essa amiga que é retratada nesse filme, ela é super retraída. Aí a Annie fica fazendo várias provocações. A mãe da Hannah tá grávida, aí ela fica fazendo várias provocações pra Hannah. Você sabe como o filho da sua mãe foi parar lá na barriga dela? Tipo assim, você sabe como que acontece? E a menina, ela era super quietinha. Ela, eu não quero ouvir. Aí ela falou assim, você não quer? Aí tem uma parte que ela coloca meia no sutiã. Aí ela tira, olha o meu truque. Aí a amiga dela fala, ai, para, isso é horrível. Aí ela, um dia nosso peito vai crescer. E aí eu comecei a pensar, eu falei, gente, eu passei por isso. Já pensou se a minha juventude tivesse sido interrompida dessa forma? Aí só pra fechar, vou terminar de contar a história da Hannah. Uhum. Aí a Hannah também, a Hannah e a família dela também iam se esconder ou fugir pra Suíça com a família da Anne Frank. Só que a mãe da Hannah estava grávida, então ficou impossível dela viajar grávida, prestes a parir com um neném pequeno. Então, porque não podia fazer barulho. Como que elas iam com um neném pequeno e outro que ia nascer dali a pouco? Aí a mãe dela, por nervoso, acabou entrando em trabalho de parto, acabou falecendo, ela e o neném. Só sobrou a Hannah, a irmã mais nova, a Gabby, e o pai dela. E eles não conseguiram ficar lá por muito tempo, não conseguiram fugir. A família da Anne já tinha ido se esconder, só que a Hannah achou que ela tinha realmente conseguido fugir para a Suíça, que era o plano. Não sabia que a Anne ainda estava na Holanda escondida, e a Anne também não sabia, obviamente, porque ela estava isolada. E aí eles acabaram sendo capturados e foram para um campo de concentração. Passado um tempo nesse campo de concentração, a Hannah, que é uma menina muito curiosa, ela era super inteligente também, e ela era uma inconformada com o estado dela. Ela queria fugir, ela queria sair dali de alguma forma. Ela tinha uma esperança de que eles iam ser trocados com um preso político. O pai dela também falava isso pra ela, que eles iam ser libertos em troca de um preso político. E aí, um belo dia, ela vai pro muro à noite e começa a chamar alguém pra ver se tem alguém do lado, enfim. Alguém responde, ela fala, tem uma menina que se chama Anne Frank aí desse lado? Porque ela falou assim, gente, deve estar todo mundo aqui, né? A Anne deve estar em algum lugar, alguém deve conhecer ela. E aí ela pergunta, tem alguém aí? Aí a moça, me descreve ela. Aí a Hannah descreve, ela fala, aparece aqui amanhã porque essa menina tá aqui, eu vou trazer ela pra falar com você. E aí as duas têm um encontro, né? A Hannah consegue encontrar a Anne, porque a Anne estava num campo de... Aí quando eles saíram do abrigo, que o abrigo foi descoberto, eles também foram para um campo de concentração e coincidentemente era o campo ao lado do campo da Hannah, então as duas melhores amigas conseguem ter um contato antes da Anne falecer e da Hannah ser
libertada. Só pra fechar a história da Hannah, a Hannah consegue sair, ela conseguiu viver a vida dela, ela e a irmã dela, a Gabi, e as duas tiveram muitos filhos, tipo, muitos filhos mesmo. Elas têm, assim, 25 netos, só pra vocês terem uma noção da quantidade de filhos que elas tiveram, e elas falam que isso é uma vingança a Hitler, que quis acabar com a vida delas, e hoje elas conseguiram preencher o mundo com mais delas. Mas elas têm um encontro, a Hannah consegue ajudar a Anne com comida, que a Anne já estava doente, e ela consegue ajudar ela com comida, só que depois ela sai de lá porque ela ficou livre, foi viver a vida dela, e depois, quando tudo aconteceu, ela ficou sabendo do fim que a Anne teve, né? Esse ponto que você falou da vingança, né, a forma de protesto contra Hitler, tem também no documentário que eu assisti ontem. A Isa assistiu o filme e eu fui ver o documentário. É um filme, né? É um filme. E eu vi o documentário pra me atualizar até um pouco, né, do que tinha acontecido, porque eu já li há muito tempo. Como eu disse, eu era uma adolescente, tinha a idade da Anne na época. Então rolou uma conexão muito forte. E essa passagem eles contam, né, no documentário. E o que eu ia falar aqui era que eu achei a parte que ela fala que ela tem um dilema dela de adolescente, que é muito fofa, que ela começa a dar os pitizinhos de adolescente, sabe? Eu não vou ler tudo, porque é grande, mas eu vou começar aqui da metade pra baixo, que é a reclamação dela. Primeiro ela fala um monte aqui no começo, né? Aí ela fala, todos os dias tenho que ouvir. Eu não sou igual a Isa, eu não fiz o fichamento, entendeu? A Isa é uma pessoa mais disciplinada, ela fez o fichamento, trouxe a página. Mas assim, pra quem tá lendo, página 67, que é no dia 30 de janeiro de 43. Ela fala, todos os dias de ouvir... Mobral. Nossa, só a entrega a idade. Falou Mobral, entregou a idade. Clássica, né? Nem existe mais Mobral. Todos os dias tenho de ouvir que sou uma criatura insuportável. E pode crer, embora ria ou finja não dar importância, nada daquilo me é indiferente. Eu queria pedir a Deus outra natureza que não irritasse tanto os outros, mas é impossível. E de resto, se sou assim, sinto, no entanto, que não sou má. Faço muito mais esforços para lhes agradar a todos do que eles imaginam. Rio só para não lhes mostrar a minha dor íntima. Mais uma vez, quando discutia com a mamãe e ela era injusta comigo, dizia, tanto faz como tanto fez, melhor é não se preocupar mais comigo, sou um caso perdido. Dizem que sou mal criada e me ignoram durante 2 dias. De repente, tudo é perdoado e esquecido. Família, né? Família. Mas eu é que não posso ser um dia muito simpática e carinhosa com alguém para o odiar logo no dia seguinte. Prefiro não me aproximar dos extremos, guardar os meus pensamentos e tratar as pessoas com o mesmo desdém com que me tratam. Ai, se eu fosse capaz disso. Ai, me arrepiou, porque mesmo ela sofrendo tudo isso, aquele lance do você dá o que você tem, sabe? Ela não conseguia fazer a mesma coisa com as outras pessoas. Tinha um turbilhão, né, de sentimentos dentro dela, que tava rolando até por conta da pré-adolescência, né, que ela tava passando o lance da puberdade, aí o lance do esconderijo, da guerra, do tipo, se vocês saírem, vocês vão morrer, e ao mesmo tempo tinha todo esse conflito familiar lá com a família e os vizinhos, né, que eu gosto de chamar de vizinho, que é como se fosse, né, o vizinho que toma conta da sua vida, sabe? Não, essa mulher, a mãe do Peter, gente, essa mulher, ela era insuportável. Tipo, tudo que a mãe da Anne falava pra ela falava, nossa, mas você vai criar sua filha desse jeito? E aí, tipo, imagina você conviver 24 horas por dia com essa pessoa insuportável. E o contexto disso tudo? Insuportável. Ela foi uma guerreira pra mim, de não ter assassinado essa mulher num dia à noite. Juro. E outra, eles foram contra, né, o romance entre ela e o Peter. Claro. Né? Será que eles tinham medo deles, de alguma forma, se envolverem e, de repente, ter um filho imagina, naquelas condições? Não poderia. Seria uma sentença de morte, porque o bebê, obviamente, iria chorar, ia chamar muita atenção. Eu acho que era mais por isso que eles queriam bloquear, porque foi por isso que a família da Hannah não foi, porque eles tinham um bebê. Então, talvez não era nem porque eles não queriam que eles vivessem esse amor, essa paixão, né? Era só
pelo fato de, assim, é uma questão de sobrevivência. Você não pode viver o seu amor, porque aqui, realmente, não tinha acesso. Você estava lendo uma parte, a hora que eu cheguei aqui, Da da manteiga. manteiga. Queria que você comentasse da manteiga. Do Natal. Do Natal. Peraí, deixa eu Mas entrar. eu queria um café. Queria um cafezinho? É porque eu quero comer a bolachinha de chocolate. Tá, eu vou. Deixa vai eu só. combinar. Antes de eu chegar na parte do Natal, tem uma parte que é muito pequenininha aqui que eu achei tão. Tipo, é a visão de uma menina de 13 anos, sabe? E ela escrever assim isso, a visão dela, todo o contexto e tal, me impressiona demais. Ela, no dia 18 de março de 43, ela fala: Querida Kitty, a Turquia entrou na guerra. Aguardamos impacientes pelas notícias de rádio. É mesmo assim que a rádio. Me deixa um pouco tensa, porque eu me lembro de quando eu era adolescente que eu li. Eu tô um pouco emocionada. A gente cria. Eu estou um pouco emocionada. A gente cria uma identificação, É. porque a gente também já teve 13 anos, né? A gente sabe exatamente o que a gente passou. Só que imagina viver tudo isso no meio de uma guerra e sendo que você é o alvo da guerra, Uhum. né? Sem Acho que esse saber é o pior. como que vai acabar isso, É. né? Continuando, é mesmo assim que a rádio transmite esse repugnante teatro de marionetes. Dá quase a ideia de que os soldados têm orgulho de suas feridas. Mais e melhor, um deles, a quem o Führer consentiu em apertar a mão, caso ainda tivesse alguma, nem conseguiu falar. Suene. Me arrepio muito. Deixa eu fazer o tenso. café enquanto você... É muito, muito tenso. E existem. Eu tava pesquisando sobre o livro, né? Sobre a história do livro e tudo tal. O livro foi editado 2 vezes. A primeira vez foi a própria Anne que revisitou. Depois de 1 ano escrevendo, ela ouviu no rádio que o governo holandês começou a incentivar que as pessoas fizessem registro sobre isso. E ela tinha o sonho de ser jornalista e rodar pelo mundo. Então, o que ela pensou? Ela falou, caramba, eu escrevo no meu diário, então eu vou olhar. Então, ela mesmo, ela olhou tudo que ela já tinha escrito e ela começou a riscar algumas coisas, reescrever. Tanto que tem coisas que ela escreve mais pra frente, né, lá pro final do diário, que ela fala assim, nossa, eu reli aquele dia que eu falei da mamãe, como eu pude pensar daquela forma? Eu não me vejo. Será que essa é a mesma Anne que tá escrevendo aqui hoje? Foi aquela que escreveu aquilo? Eu não me vejo. Então, o livro, né? As cartas dela tem umas contradições, assim. Tinha hora que ela amava muito, tinha hora que ela odiava muito. É a vida de uma adolescente. Sim, né? Completamente compreensível. É a vida de uma adolescente. Qual que você quer? Pode ser se tiver o cappuccino... Pode ser cappuccino, porque daí eu como com a bolachinha de chocolate. E aí, o que eu tava falando? Dos DDA conflitos da Feelings. Não, você falou que as foi rádios editado. holandesas e ela... Aí na rádio holandesa ela ouviu que as pessoas poderiam escrever, porque o governo depois ia usar isso de alguma forma, e ela falou, cara, é a minha chance, né? Então vou escrever. Aí ela reescreveu algumas coisas, tal, revisitou. Será que ela pensou, é a minha chance, ou ela só pensou num lance mais adolescente, no sentido de fazer, eu vou deixar isso aqui mais bonitinho? Pode adolescente pensaria Pode ser. assim, Tipo, né? não quero pagar esse mico das pessoas acharem que eu escrevi É. isso. Pode ser, tem grandes chances. E aí depois o livro passou por uma segunda edição, que foi o pai dela. E aí vem uma curiosidade, eu não sei se você sabe disso. Olha lá, eu trazendo conhecimentos novos. Olha, quem te viu, quem te vê, hein? Nessa edição, o pai dela cortou muitas coisas, principalmente relacionadas à sexualidade, à descoberta da puberdade. Sim, isso eu sabia. Porque ela escrevia coisas muito íntimas. E Ele não queria expô-la. ele não queria expor. E o que muita gente não sabe é que ela, na época, escreveu no diário sobre a dúvida que ela tinha sobre a sexualidade. Porque ela conta que ela se apaixonou por uma amiga. Ela fala, eu tenho dúvidas. E depois, ela teve um momento... deixa eu ver o que você tem aí com um menino. E ele falou, deixa eu ver o que você tem aí. Então, ela também teve uma experiência com um menino que ela curtia, né? E ali ela se apaixonou pelo Peter. Então, o diário... foi nesse momento? Não foi com o Peter que ela teve esse Pareceu momento de que troca. pareceu. Não. Peraí que eu vou te levar. Pode continuar. que eu vou te Muito levar. obrigada. E aí, é uma curiosidade, porque realmente, assim, ela era
uma adolescente com dúvida em relação à sua sexualidade, com dúvida em relação ao que ela gosta, o que ela deixa de gostar. Então, assim, é muito legal. Ai, gente, olha o serviço VIP. Olha o serviço VIP. Bolachinha. Muito obrigada. Enquanto você faz o seu café, eu vou dar um recadinho. Isso. Você que é fã de café, assim como a gente, presta atenção aqui. Fala, viciadas. Fala, viciadas. Viciadas em café. Quem me segue no Instagram sabe, né? Que se não fosse o café, minha filha não tem energia pra treinar, não. É todo dia que eu vou treinar uma xicrinha de café, porque é o que me abastece. Pré-treino da Isa, café. E é o meu pré-treino mesmo. Eu tomo sempre uma xícara do Forza, que é bem... Sério? Ah, minha filha, pra levantar os pesos que Daniel mandou levantar, tem que ser. Muita força. Pelo amor de Deus. Você que gosta de café, você já sabe que a Três Corações é nossa parceira aqui no podcast. E a gente tem um link onde você consegue fazer a sua primeira compra lá no Mercafé, que é o e-commerce da Três Corações, com 20% de desconto. Então... escaneie o QR Code que tá aqui na tela, ou se você estiver vendo pelo telefone, né, porque daí não dá pra você escanear, você pode ir aqui na descrição, que o link vai estar aqui, clica, o desconto já vai estar aplicado e você pode garantir a sua máquina, as xícaras, café, tudo que você quiser da Três Corações com 20% de desconto, tá bom? O que foi isso que caiu? Eu desmontei aqui sem O querer. microfone. Tá tudo certo, viu, gente? Foi a gente mesmo que montou. Do it yourself. Tá aqui, ó. Tudo bem. Eu Não ia vai te- cair, não. Eu ia te perguntar você se quer? você quer o pires que eu Ah, não te não, dei. eu fico deslocada com o pires. Vocês sabem, eu não sei. Quem assiste Classcast desde o primeiro episódio já sabe que logo nos primeiros episódios, não me lembro qual foi, eu fiz a proeza de derrubar café em mim mesma. E foi o pires, porque eu fico muito confusa entre pires tá bom. e xícara. Eu prefiro segurar Você a sabe que é xícara. pra isso, né? O pires é pra você. Se você Então- derrubar, ele te protege aqui, ó. Então, mas não resolveu, porque eu fiquei segurando pelo pires e aí a xícara... Ah, gente, eu sou... Como se fosse pra segurar assim. A e intenção aí, não é essa. E aí eu... É utilidade, então. entendeu? Tem uma utilidade. Ah, aqui. não... Faltou faculdade, né? Faltou faculdade Faltou do faculdade café. do café. Bom, você tem mais alguma... Você ia fazer uma pergunta? Vocês falaram dela ter começado a escrever e revisitado isso a partir do que ela ouviu no rádio. E, tipo, eu achei muito genial isso e ela ter essa atitude de pensar nisso, no que ia ficar escrito pra depois do que viesse a acontecer. Porque, hoje você pensar na realidade do mundo hoje, tá tá tendo uma guerra na Ucrânia. Você já pensou que pode ter um adolescente de 15 anos escrevendo sobre o que tá Escondido lá acontecendo? e escrevendo. Tipo, Tweetando. Tweetando, é mesmo. E- Hoje seria bem atual. e é tipo assim... Mas ele não- seria facilmente localizado e... São, Ele deve mas estar escrevendo. mas A gente não deixa ninguém falar, você percebeu? Mas num contexto de guerra, isso é incrível, porque assim, se é alguém contra aquilo, isso só vai aparecer depois, tipo, como um documento histórico mesmo, tipo, como é o livro dela, como é o diário dela. Tipo, isso é muito legal. Igual a galera que era os antinazistas, né? Que o Tarantino retratou no Bastardos Inglórios. Nossa, esse filme é maravilhoso. Incrível. E assim, ninguém... acho que... Eu não sabia. Nossa, gaguejei tanto aqui pra falar aqui. Eu não sabia que existia esse grupo pequeno de pessoas, assim, pequeno em relação aos que, né... Esses rebeldes. Os rebeldes que lutavam ali, eles matavam os soldados nazistas. Tinha um grupo de meninas que seduziam os soldados. Não, era um plano muito bem elaborado. Elas Ali eles seduziam- embebedavam os soldados, às vezes descobriam mais esconderijos deles e tal. Uhum. E aí eu achava genial, porque eles colocavam umas meninas adolescentes, assim, 16, 17 anos, e elas iam lá, seduziam os soldados, e aí eles capturavam, matavam os nazistas, A assim. pancada, Era, que é o que nazi era merece. bem aquilo que o Tarantino falou. Bem aquilo não, mas era fiel, né, o que E acontecia na época. é engraçado, um paralelo, né? O personagem do Brad Pitt. Brad Pitt é muito engraçado. Ele tem um humor Não, ali naquela atuação, e né? aquele sotaque cômico. texano, sabe? Nossa, Ele é eu achei E incrível. quando eles têm que repetir em alemão,
o cara chega e pergunta o nome dele, aí eles... Aí o soldado alemão pergunta, mas de onde vocês são? Aí eles ficam assim, tipo, repetindo palavras nada a ver. É muito bom. Esse trecho é muito Esse engraçado, filme é esse muito filme. bom. Pesado, mas é incrível. Sim. Você trouxe mais algum fichamento, Isa? Ai, não trouxe. Não trouxe trouxe esse, eu trouxe fichamento. esse. Não pode esse elogiar trecho. muito, né? Não pode. Não pode. Tudo tem um limite nessa vida, Tudo né? tem um limite, né? Tudo. Cara, Nada eu é tava numa perfeito. página aqui onde ela falava como que era Você o ia falar da anexo. manteiga. Ah, é verdade. É no dia... Peraí que eu vou achar aqui o dia. Esse dia da manteiga é muito legal. Você sabe que tem muita gente que acha que... Não é que as pessoas acham isso de verdade, né? Deixa eu deixar claro isso. As pessoas fazem essa alusão que a Malala... Não sei se vocês... Uhum. A Malala é uma reencarnação da Anne Frank. Sem comentários. Não, as pessoas não acham que é uma reencarnação de verdade, mas as pessoas conseguem... Prefiro não opinar. O quê? Só tô falando que eu prefiro não opinar. Tá bom. Mas você pode opinar. Não, a minha opinião é que eu acho que as duas conseguem ser resilientes em momentos difíceis e conseguiram... É que a Malala teve... A Malala enfrentou um pouco mais isso, né? A Anne não teve muito essa oportunidade. Mas as duas tinham 15 anos quando começaram a enfrentar essas opressões. Entendi. Tô procurando aqui, ó. Tô vendo. Será que... Você trouxe uma parada interessante. Será que... por exemplo, a Anne Frank, se ela não tivesse passado tudo isso que ela passou, ela conseguiria fazer algo tão importante assim? Sabe? Porque assim, às vezes eu tenho a impressão que grandes coisas acontecem quando as pessoas são colocadas em determinadas situações, assim. Ah, Eu isso sem concordo. dúvida, né? Mas é uma coisa que a gente não tem como saber. Não tem. Você tá querendo dizer se ela seria, de alguma forma, a Anne Frank pra história, né? Porque o Pra diário história, não, dela mas, é por um exemplo, marco pra história, né? Um Pra documento. história, sim, mas eu falo assim, se ela seria tipo uma grande escritora mesmo, importante como ela é vista, Entendi. como a obra dela é vista. Nunca saberemos. Né? Essa é a magia da vida, né? A gente não sabe o que seria se fosse Ela diferente. foi o melhor que ela pôde ser no tempo que ela teve. Se bem que eu assisti um filme nesse fim de semana, que tava deprê, eu assisti um filme, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas eu achei tão genial. É um filme meio... aqueles filmes que são mais bobinhos, assim, sabe quando você não quer pensar? E aí eu coloquei ele... Ah, eu não vou lembrar o nome, gente. Mas era tipo assim, era pra resumir, pra não ficar boring. Era a história de uma menina que tinha acabado de se formar. E ela tinha lá uma amizade colorida com o menino da faculdade também dela, né? Tinha uma amizade colorida, eles eram super amigos, só que aí no dia da formatura lá da faculdade, eles resolvem se ter um momento ali. Um momento, assim, sabendo, tipo, olha, nós somos amigos e tal, tá tudo certo, só vai acontecer isso aqui. Aí no dia que eles estão lá na festa de despedida da faculdade, né, aquela zona toda e tal, ela começa a passar mal, aí a amiga leva um três testes de gravidez. Você assistiu esse filme? Não, mas tá na minha lista. Eu não lembro o Olha, falando nome. de boca cheia. Eu não me lembro o nome. E se fosse... E se? É, Esse daí. que ele vai dando realidades alternativas, não é? Não é que ele mostra o que seria a vida ideal dela e o que foi a realidade dela, porque ela engravida desse amigo. E assim, ela já tava com todos os planos feitos, assim, tipo, os pais pagaram a faculdade, então ela tava lá dividindo uma república com outros estudantes, estudou e tal, e já tinha a vida toda planejada, no sentido de as duas amigas elas eram do interior. Do interior não, acho que era Texas mesmo. Texas é interior, né, nos Estados Unidos. É interior. E elas moravam lá e já tinha todos os planos onde ia morar e tal, onde que elas queriam trabalhar, procurar emprego e tal. Iam pra Los Angeles, as duas amigas. Tanto é que o amigo ficava, né? Ele não ia junto. E aí mostra as duas realidades, sabe, paralelas. Ela com a grávida, né? Indo contar pros pais, com um amigo e tal. E a vida que seria como se ela não tivesse engravidado. Assim, eu achei genial. Dá pra ouvir eu mastigar? Dá, mas eu não me importo. Eu acho a ASMR. A Isa, na minha orelha. Sorry. Tá muito gostoso. Mas eu não me importo. Mas enfim, ele vai mostrando essas duas realidades, a realidade paralela, e aí você começa pensando assim,
putz, a outra vida dela seria muito mais legal, sabe? É. Só que aí ele começa a te dar contrapontos, né? Nas duas vidas, né? No sentido de como que seria, como que tá sendo, qual que seria o destino dela, assim. Eu não vou dar spoiler, porque o livro Eu tá quero recentemente assistir. na Netflix, foi colocado recentemente. Mas eu assisti nesse fim de semana, assim, e eu falei, e eu tive uma mensagem desse filme, mas que eu não posso falar agora, que responderia a pergunta do Lucão, mas eu não vou responder pra não dar spoiler. Mas ele responderia essa pergunta. Seria uma forma de responder essa pergunta. Não, mas eu Ficaram acho que a curiosos pra assistir? Eu já tava na minha lista esse filme. Eu vi que, eu falei, nossa, deve ser legal É esse fofinho, filme. é fofinho. E eu achei que foi uma tirada bem boa que o roteirista teve de colocar as duas vidas paralelas, porque é muito comum de várias meninas, né? Eu passei por isso, por exemplo. E aí a gente vê, né, qual que é como que seria a minha vida, sabe? No caso dela, como seria a minha vida se eu não tivesse engravidado, sabe? Pra que caminho eu teria ido? O que teria acontecido se eu tivesse tido uma vida de uma menina normal que se forma, vai pra outro lugar, pra outro estado, vai procurar o emprego dos sonhos, consegue esse emprego dos sonhos e segue a vida, sabe? Talvez a Anne tivesse sido só mais uma mulher judia que encontra o seu marido, vive uma vida normal, tem seus filhos, e às vezes ela ia ter uma vida monótona. Não tô dizendo que, obviamente, tem glória, né, em morrer do jeito que ela morreu, em viver uma vida do jeito que ela viveu, não tem. Só que o que a gente olha pra vida dela e pensa, poxa, ela marcou a história, né? Mas talvez se tudo tivesse vivido, se tudo tivesse seguido normal, talvez ela só ia ser mais uma pessoa que viveu a sua vida e talvez não ia colocar marca nenhuma no mundo. Não sei. Isso que eu Egoísta não a gente sabemos. pensar também, Ou né? também poderia acontecer outra coisa, que não necessariamente isso tão pesado, que fizesse ela ter o mesmo nível de importância, algum, não sei. Não vou responder porque eu vou dar spoiler do filme. Do filme. Eu fiquei falando de você, ó, acabei de derrubar café aqui, ó. Café? Mas não foi na minha Muito? roupa, foi na poltrona. Ah, Ah, tudo bem, tudo certo. tudo bem. Tudo bem, tudo certo. E me conta, Isa, Manteiga, eu quero que você fale do trecho da que eu não manteiga. achei ainda o trecho Não achou? Peraí, que eu vou achar. Enquanto você vai procurando, você tava falando do filme, tem um filme que tem a história da Anne Frank de pano de fundo, que eu já assisti várias vezes e eu acho muito bom, que chama Escritores da Liberdade, não sei se já assistiram. É o da professora? É. Isso. Ai, é E maravilhoso. esse filme é muito bom. E assim, é muito legal como ela faz a conexão da história da Anne Frank com a história de vida dos alunos ali com quem ela estava tentando trabalhar. Esse filme é E genial. aí ela incentiva os caras a escrever diários também, e isso vira o livro que dá Não origem tem ao uma filme, pessoa né? que ela. Não tem uma mulher que ela leva pra conhecer os Então, alunos? eu É tava- a Hannah. Ah, é isso verdade. que eu ia É a perguntar. Hannah. Eu ia perguntar se é a amiga. É a amiga dela que sobreviveu. É a Hannah. É porque ela tá ali, né, lidando com vários estudantes imigrantes, Sim. né, que são pobres, né, vivem em locais bem de extrema pobreza. E violência, Isso. né, nos Estados Unidos. E ela tenta mostrar ali pra aquela turma que existe uma esperança. E o maior desejo dela é que eles vá para a universidade, Isso. né? E aí ela começa a plantar ali, né, um trabalho lindo dessa professora. E é uma história real. Sim. Aí ela começa a plantar ali uma esperança no coração daquela galera, sabe? De tipo, nossa, mas a gente vive uma realidade onde eu vejo meu amigo sendo morto e tal, tomando tiro, onde tem muita violência e etc. E aí ela traz essa liberdade, essa esperança pra essas pessoas, assim. Eu acho muito incrível esse filme. Esse filme é muito bom. Mostra aí, Lucão, como é. Olha. Isso quando ele não senta no microfone, né? Exatamente. Senta no microfone, não, senta na frente querendo Senta falar. na frente querendo falar. Pedindo a palavra pra quê? Ô, Pra reclamar da Tarantas. ração, né, Tarantas? Pra reclamar. Pra reclamar que vai Porque- pro banho, né? O Tarantas é um adolescente. O Tarantas é. Vamos falar palavras que ele conhece, quer ver, ó? Biscoito. Olha a cara dele. Passear. Hotelzinho. Bolinha. Bolinha. Malabô. Tio Léo. Olha As palavras que ele sabe. Ai, meu Deus, ele é muito inteligente. Gente, ele tá quase falando. Ele quase fala, gente. Às vezes ele senta ali no Ele meu já lugar. canta, né? Ele canta. Ele canta, qualquer dia a gente mostra. Um dia a gente precisa fazer isso aqui para as verdade. pessoas verem que ele canta. Viu? Ele ficou todo feliz. ó. É lógico, você falou as palavras favoritas dele. Ainda tô procurando aqui. Procurando. Se quiser fazer perguntas aí, Lucão, se tiver Ah, pergunta é. da galera. Então, uma curiosidade que eu tava pesquisando aqui
é que a gente fala do livro como se, é um livro triste, né? É uma história muito triste. E no Alabama, em 1983, teve uma escola que tentou banir o uso do livro porque eles falavam que era um livro muito depressivo. Mas é a realidade, gente. A realidade é dura. E eu não acho depressivo, eu acho assim, ele é comovente, ele mexe com a Sim. gente, só que ao mesmo tempo que ele tem esse lance de você estar vendo um retrato ali, um retrato muito triste, que o Holocausto é uma coisa muito pesada e muito triste, a gente tá vendo o dia a dia da vida de uma menina Sim. que tá passando por essa transformação e a família dela, e as outras pessoas que vão morar lá junto com eles, e toda essa conexão que ela, né, que gera um com os outros, né, no sentido de cara, estamos todos no mesmo barco e ninguém, apesar deles terem a esperança, né? Ela retrata isso aqui, que ela tem a esperança de que acabe o próprio bolo que você citou, que ela pede paz no bolo. 1944. Então é comovente, mas ser banido porque ele retrata uma realidade é too much pra mim. E eu acho que o livro, ele serve pra gente aprender com a história, pra gente nunca mais repetir. Eu acho que isso é importante. E digo mais, o livro ele tem uma função muito importante que é de trazer empatia pro próximo, sabe? Não tem como você ler Anne Frank e não pensar em tudo que os judeus viveram naquela época com um aperto no coração, sabe? De sentir um pouco daquela dor. Óbvio que não tem como ninguém saber o que eles passaram lá, mas só de você ter um pouquinho, sentir um pouquinho daquela dor, sabe? Já faz do mundo um mundo melhor, sabe? Já tem um pouco daquilo de, cara, o que a gente pode fazer para isso não acontecer de novo, sabe? Isso foi tão triste, foi tão cruel, foi tão surreal que não tem como você não ter uma conexão, sabe? E uma coisa que os nazistas, eles eram tão... mas eles faziam isso com o povo judeu porque eles tinham o motivo deles lá. Cara, não, eles eram muito maus. Eu tava contando pra você, antes da gente começar, Isa, a história a parte do documentário que eu vi, que eles pegam a galera lá, que são os alemães que têm liberdade, né, no país, pra eles verem o que tá acontecendo. Porque durante Tem alguma coisa errada aqui? Eu ia falar, faz assim, ó, que você arrepiou todos os seus cabelinhos aqui, que ó. linda! Eu gosto de ficar bonita, gente. Olha, que linda, linda. O melhor é eu tentando dar uma toque sutil aqui. Aí ela, tem alguma coisa errada comigo? Não trabalhamos com toques sutis aqui. Tem alguma coisa errada com a minha cara? Tem os dois R's. De novo, o rosto você e o fez resto. a mesma coisa. Ai, gente, cabelo preso é mais difícil, ó. Pera, vamos arrumar. E agora? Isso, agora não mexe mais, não agora joga mais quieta, pra frente. Né? É que às vezes eu fico mexendo no fone. Enfim, no começo, né, quando ninguém sabia o que o Hitler tava tramando, assim, quando tudo era... Antes dele capturar os judeus, assim, obviamente que eu não sou nenhuma historiadora, eu só li algumas coisas sobre, mas eu lembro que em alguns livros eu li que eles fingiam, né, que os campos de concentração eram como se fossem resorts, sabe? Então, eles tinham a propaganda lá que passava como se fosse um lugar incrível para mostrar para os judeus que eles que eles estavam indo para um lugar de um resort, que era um lugar super legal e tal. Então, mostrava uma realidade ilusória, né? Eles iludiam eles dessa forma. E não só os judeus, que isso também incentivava com que as outras pessoas, os não-judeus, falassem onde que os judeus estavam escondidos, né? Os que conseguiram se esconder. E aí eles usavam dessa fantasia, né? Enganavam as pessoas, enganavam também o povo alemão que não era judeu. E nessa parte do documentário que eu comentei com você, é o momento onde eles pegam as pessoas que eles julgavam que, olha, os que fingem que não sabem o que está acontecendo, sabe? Aí eles levaram todas essas pessoas para lá, que eu acho que era 75% não me lembro ao certo quantas pessoas, eles levam essas pessoas pro campo de concentração para mostrar o acúmulo de corpos, sabe? Para mostrar tudo o que acontecia aqui. Mas por quê? Qual, né? Eu fico me perguntando, qual o intuito de fazer isso com
Sabe, eles falavam, a hipocrisia, as pessoas fingem que isso não está acontecendo, só que eles queriam que as pessoas vissem com os próprios olhos tudo aquilo que estava acontecendo, que eles já desconfiavam que estava acontecendo, e não contente em fazer isso, eles fizeram com que essas pessoas pegassem os corpos e jogassem ali nas valas, sabe? Então é bem pesado. E tem vídeos, né, desse doc que eu vi, tem imagens das pessoas fazendo isso, então é muito pesado, né? O que aconteceu na Segunda Guerra, o que o Hitler fez foi uma coisa que eu acho que a humanidade nunca vai conseguir nem entender, compreender o que foi aquilo, sabe? Muito pesado. Mas eu tinha achado, agora perdi de novo. Ah, não acredito! Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Se vocês conseguem se imaginar na pele mesmo da Anne Frank, tipo, não entender e ter empatia por ela, que eu acho que isso todo mundo tem. Mas se vocês conseguem... Tem gente tipo, que não tem não, tá- hein? Tem gente que... Vamos pensar que todo mundo Tá, tem vamos empatia. pensar pro Vamos pensar no mundo melhor, né? Sim. Mas assim, você, Isa, Camila, no lugar dela, como vocês acham que vocês lidariam com... Olha, lembrando da época que eu era adolescente, vou pensar na época que eu era adolescente. Ficar escondida num quarto era algo incomum que nós tínhamos. Acho que a única diferença ali era o medo de morrer. Eu acho que a única diferença, olha eu. Nossa. Não, gente, não foi isso que eu quis dizer, não. A única diferença que eu quis dizer no sentido de adolescente. Eu tinha depressão nessa época que eu era adolescente. Rebelde, como eu disse, né? Adolescência vazia. Rebeldes. Eu tinha quase 16, ninguém me compreendia. E eu não compreendia ninguém. Adolescente rebelde sem causa. Ai, meu Deus. E eu acho que ter medo de viver numa realidade dessa que a Anne e vários judeus viveram, né? Cara, tá longe da minha compreensão. Eu não sei, eu acho que eu acho... Ela era adolescente, não sei. Vamos me colocar aqui, deixa eu me colocar na situação. Eu acho que eu enlouqueceria. Eu tenho certeza Enlouqueceria. que eu ia sucumbir. Se suicidar? Uhum. Mesmo com 13 anos? Cara, eu vou falar por mim, Isabela, hoje. Se isso acontecesse comigo hoje, eu acho que eu não ia ter força de... Não sei se vocês já assistiram. Tem um filme que eu não vou me lembrar o nome. É um filme antigo que conta a história de um pai que foi pro campo de concentração com um filho. E todo dia ele contava uma história. A vida é bela. Ai, A Vida é Bela. A Vida é Bela, esse filme é triste É. de... E todo dia ele contava uma história pro filho dele. Tipo, o filho dele achava que aquilo era uma grande brincadeira, né? Eles estavam num jogo onde alguém ia ganhar um tanque de guerra. Exatamente. E Ai, me dá toda vez que vontade eu de vejo chorar. esse filme, eu penso, eu não ia conseguir ser essa pessoa, eu não ia pai? conseguir Ou- o pai. mas Não, o- ele era uma criança, então, mas- obviamente, mas eu não ia conseguir ser o pai que consegue na diversidade. Eu não ia ser a Anne, por exemplo, que no meio de tudo isso ela conseguia pensar sobre a adolescência, sobre que ela queria se apaixonar. Mesmo a Hannah, a amiga dela, que foi o filme que eu assisti, a Hannah, mesmo trabalhando no campo de concentração, mesmo com toda a dificuldade, mesmo com o pai dela, a mãe mortos, ela, por exemplo, elas trabalhavam com um negócio de plástico. Eu não entendi direito o que era aquele trabalho, mas ela fazia um ursinho para a irmã dela. Eu não ia conseguir. Eu ia realmente me entregar. Eu ia ser aquela pessoa assim, que a morte chegue até mim. Eu não ia conseguir. Eu me conheço. Sério, Isa? Sério. Eu não tenho força, assim. O cropped não funcionaria com Não, você? eu poderia vestir todos os croppeds do mundo. Eu não ia conseguir reagir. Eu tenho certeza que eu ia sucumbir àquela situação. Eu acho que quando é pela gente é mais difícil. Agora, quando é pelo próximo, por exemplo, A Vida é Bela, ele tinha um filhinho ali. Aí Isso. você encontra forças até, sabe? Não tem como. Não, ele tinha um motivo maior pra aguentar aquilo, sabe? O menino tinha o quê? 6 anos? Era 5, muito 6 neném. anos? Bem novinho. mesmo, Era não muito lembro neném. agora. Então aí, igual no caso do Holocausto mesmo, né? Os historiadores dizem isso, que as pessoas, elas encontravam forças pelas outras pessoas, né? Então acho que tem muito disso também, do lance de mães, de
deixar de comer para poder dar a comida pro filho, sabe? De aguentar lá, ficar dias e dias sem comer, só pro filho poder comer e aguentar um pouco mais, de contar essas histórias como Na Vida é Bela. O próprio menino do Pijama Listrado fala um pouco disso, né? Pijama do menino listrado. O Pijama do Menino Listrado fala disso, fala do menininho que tá lá e as pessoas que contam pra ele ali como se fosse uma brincadeira também, né? Exatamente. É verdade. Então, ele também acha que ele tá numa brincadeira. Então, Tanto que ele tem um amigo. ele tem um amigo. E é um amigo que é um... Ai, gente, acabei de descobrir uma fraqueza minha aqui, né? Lembra que eu te falei que uma vez eu te falei que Coldplay era a minha fraqueza? Não é mais. Não é mais Coldplay. É Holocausto. Qualquer coisa relacionada ao Holocausto me deixa muito pra baixo. Eu acho que acho que deveria ser o ponto fraco de qualquer pessoa, né? É uma história muito triste, que fica o aprendizado, fica a lição pra gente não repetir. E aí, vamos dar uma... Vamos falar da conclusão da história da Anne, Mas né? antes, deixa eu chegar na manteiga. Ah, chegou na manteiga! Cheguei. Assim, eu comemorei porque você chegou na manteiga, mas realmente Mas é não um é a relato manteiga, muito triste. é muito triste. Vai, terça-feira, 22 de dezembro de 1942. Querida Kitty, o pessoal do anexo secreto ficou feliz em saber que cada um de nós terá para o Natal meio quarto de manteiga, fora a do racionamento. Oficialmente, recebemos meio quilo, mas isto é para os mortais felizes que vivem lá fora, na liberdade. Gente escondida como nós, que, com 8 cartões de racionamento, eram 8 pessoas. Só podem... Vou voltar, que eu interrompi. Eram 8 pessoas, então. Porque ela fala que é 8... Certa, então. Era 4, Você mais tinha 3 razão. e 1. Você tinha razão, Isa. Gente escondida como nós, que, com 8 cartões de racionamento, só pode comprar as mercadorias para 4 pessoas, fica radiante com tão pouco. Cada um de nós quer fazer doces com a sua manteiga. Eu farei bolachas e 2 tortas. Temos muito o que fazer, e a mamãe disse que não me deixava ler nem estudar enquanto não tiver acabado as minhas obrigações domésticas. Ou seja, tem o lance não só da manteiga, do quão pequeno é isso e se torna algo tão grandioso, e também tem o lance da responsabilidade que a mãe dela impunha sobre ela, no sentido de, olha, você só vai brincar ou estudar quando você fizer as suas obrigações, assim, sabe? Então, ela teve a adolescência, a infância roubada. Teve o lance, a infância roubada, teve o lance o contexto do medo, né, constante. Medo constante, eu acho que, cara, o que pode ser pior do que você viver com medo de morrer? Sabe assim, você se esconder e viver com medo. Eu não sei, o que pode ser pior que isso? O que você acha, Lucão, que pode ser pior que isso? É difícil. Sabendo que você não cometeu crime nenhum. Nenhum. Crime nenhum. E você pode morrer a qualquer momento, porque tem uma pessoa que tem um preconceito, sei lá, na sua... Então, pra mim, eu acho que isso gera mais revolta do que medo, assim. Tipo, em algum momento eu acho que, tipo, ia me rebelar. Nem que isso custasse a minha vida, sabe? Tipo... Você seria uma da galera do Bastardos Inglórios. Eu acho que eu iria um pouco pra esse caminho também, sabia? Sério? Eu acho, tipo eu assim, fico porque pensando como eu era na acho que adolescência. eu ia fazer essa análise, sabe? Tipo assim, beleza, vou viver assim, esperando, ou, sei lá, vou Tipo arriscar. os Vikings, né? Os Vikings têm essa ideologia de que se você for morrer, você tem que morrer lutando, porque aí você vai pra Valhalla. Porque Lucas, acho que é muito pior viver, tipo, sofrendo do que morrer rápido, É porque sabe? aí não é viver, né? Aí Exato. é só existir. Vamos todo mundo dar a mão aqui e chorar. E chorar. Cara, é muito triste você pensar que esse é só um relato, né? Detalhe, esse é só um relato. Você falou que você se entregaria, só que também tem o lance do estado de sobrevivência, que é natural do ser humano. Você está numa situação de perigo, é muito mais natural você reagir do que você se entregar, sabe? No sentido de quando a gente está em perigo iminente, né? Sabe, o corpo já dá lá vários indícios, o seu corpo mesmo já te entra num estado de ação, né? Por exemplo, se você está numa situação de medo, uma situação de risco, o seu corpo vai fazer, o mecanismo próprio do corpo vai te colocar num estado de reagir, ou você enfrenta aquela situação, ou você corre, no sentido de sobreviver, né? Então, acho que
pensando assim, a sua resposta talvez faça sentido racionalmente, porque você está pensando, mas eu acho que vivendo a situação, talvez você reagisse de outra forma. Principalmente se você tivesse com mais gente que você ama. Tipo assim, Aham. você tá com a sua família, eu acho que isso Acho que isso geraria daria mais força, né? um outro sentimento. É só você pensar na sua vida pessoal. Quando a sua mãe ficou dodói. Você não estava lá. É verdade. Você tem que Essa é tirar, uma você tem que boa tirar história. forças, né, para você dar forças para outra pessoa que você ama. Essa é uma boa história de superação. Quando minha mãe primeiro ela tinha que fazer uma cirurgia pequena para tirar um pedacinho do cisto para fazer o exame para saber se era câncer ou não. E aí, a minha mãe ficou com uma cicatriz na auréola, assim, tinha 2 pontos, gente. E aí eu lembro até hoje que quando ela voltou do hospital, ela tomou banho e tinha que trocar o curativo. Aí minha avó falou assim: vai, filha, faz o curativo na sua mãe. Aí eu falei: não, vó, pelo amor de Deus, ó, não consigo nem ver, não quero nem ver. Minha mãe com 2 pontos na auréola. E eu falava: ah, não, vó, faz a senhora, eu não aguento ver. Nossa, imagina que eu vou tocar nisso. Ai, não, que agonia. Ai, tava aberto e não sei o quê. Desse jeito. Corta pra, gente, 1 mês depois, eu acho. 1 mês depois. Minha mãe estava com ponto de um lado a outro da barriga. Ela tava com um umbigo fake, porque minha mãe teve que tirar a pele da barriga, porque a pele também saiu. Ela tava com o seio com um curativo desse tamanho, com enxerto de pele desse tamanho, 2 drenos, que eu cuidava dos drenos, e eu fiz tudo sozinha. Eu limpava todos os curativos, eu limpava todos os drenos, eu fazia tudo, dava banho, dava de comer, tudo, tudo, tudo. E Isso me levantou eu me superei. Exato. Isso me levantou uma reflexão aqui. Talvez a gente não esteja aqui pela gente, e sim para o próximo. Serviço e sacerdócio. Talvez não. Eu acho que é isso. Que a nossa existência seria muito pequena mesmo se fosse só pela gente. E Mas Pesou tem uma o clima, galerinha hein? aí, mas tem uma galerinha aí que não tá Pesou o nem aí pra clima, isso. hein? Mas eu prefiro acreditar que a maioria é assim, Sim. sabe? Ah, sim. É muito melhor acreditar que a maioria preza pelo bem maior, assim. Lições, Cá. Tipo, qual a maior lição do livro e da Anne pra você e uma lição que você acha que a Anne deixou pro mundo, de fato? Que pesado! A gente vai falar da lição antes de ir pro fogueira ou cabeceira? Você quer ir pro Fogueira Cabeceira primeiro? não, acho que eu queria falar do fechamento da história dela. Ah, vai. Aí depois a Mas gente vai a pra gente esse. vai pra essa, então. Bom, o fechamento da história da Anne é que em 44, num belo dia, ou por acaso, ou por uma denúncia, o exército alemão descobriu que eles estavam se escondendo lá e tirou eles de lá e levaram eles para alguns campos de concentração. Toda a família da Anne morreu menos ela, o pai. Vou falar assim: todas essas pessoas que estavam lá no abrigo, menos ela, a irmã e o pai, morreram em câmaras de gás. O pai sobreviveu, ela e a irmã morreram de tifo, né? Que era uma doença. Era um vírus, o tifo? Eu não sei se eu, Eu não estou sei enganada. Ô, direito. Lucão, coloca a causa do tifo. Eu sei que tinha muita infestação de piolho lá, sabe? Essas Isso. coisas. Eu não sei se era um que... vírus ou se era alguma outra coisa. Mas ela e a irmã não foram mortas em câmaras de gás, por exemplo. Não, né? porque... Mas os nazistas, eles até preferiam, sabe? Isso, dava quando isso trabalho. acontecia. Porque ir pra câmara de gás dava muito mais trabalho. Então, Isso. quando eles morriam, assim, Era aleatoriamente, melhor pra eles. eles preferiam. Então, O tifo é uma bactéria. É uma doença causada por uma bactéria que está presente nas fezes do piolho humano. Então tá. era por conta Então da é infestação isso. mesmo. Eles tinham infestação de Então piolho. elas acabaram falecendo de tifo e, gente, o mais triste de tudo, de toda essa história, é que meses depois, o campo de concentração onde... 3, eu acho. Foram 3? Eu acho- 2 meses. 2 Dois? meses depois. 2 meses. Elas só precisavam ficar vivas mais 2 meses.
Mas pensa, a gente fala só 2 É, meses. mas é outra contagem de tempo, eu porque sei. eram... Nossa. Mas 2 meses depois, o campo de concentração onde elas estavam foi extinto, né? As pessoas que estavam lá foram libertadas e o pai dela conseguiu sobreviver. O pai dela voltou para Holanda e porque esse campo de concentração era na Polônia, né? Então, só para eles foram transportados até a Polônia. Aqui no finalzinho fala que ele escapou por milagre, pois tinha sido enviado para um hospital em novembro e ali se encontrava ainda quando o campo foi libertado pelas forças soviéticas em 27 de janeiro de 45. É isso. E aí, o pai, depois, quando volta para a Holanda, a secretária que cuidava deles, né, enquanto eles estavam escondidos, a secretária falou: olha, tá aqui tudo que eu consegui pegar. Então, ela entregou pro pai o diário da Anne e algumas cartas que ela tinha escrito. Ele condensou tudo isso e em 45? Não, em 1947... ele publicou o livro, o Diário de Anne Frank, que foi traduzido para mais de 70 línguas. E tem um que eu vi recentemente numa livraria, deixa eu procurar aqui, que eu não comprei, porque... Sabe aquele lance meio Star Wars? Tipo assim, Star Wars vendeu pra caramba, né? Vendeu muito. Sim. Aí eles começam a fazer várias coisas para poder arrecadar mais dinheiro, aí estraga uma obra de arte que já foi feita ali, né? Começa a estragar. Tanto é que eu não assisto mais nada que fala, é do Star Wars, eu não assisto mais. O último que eu amei, do nada entre Star Wars na história. O último que eu amei, que foi feito depois, foi o Rogue One, que ele foi um encaixe perfeito. Você assistiu, Lucão? Não assisti. Não? Foi um encaixe Eu não perfeito não ali. assisti nem Nenhum dos dos- antigos. Não, os antigos eu já gente, assisti. Tô sozinha nessa. Não, eu assisti. Você gosta? Meu pai tinha todas as fitas. Mas enfim, onde que eu queria chegar? Todas as fitas. Era na época Era da fita, né, antigo. galera? Caraca. Detalhe, era... tinha volume que eram 2 fitas. porque os filmes eram longos. Mas onde eu quero chegar? Que quando eu vi esse livro recente na livraria, eu falei, dos mesmos criadores de Star Wars, temos aqui como monetizar ainda mais em cima de uma história triste do nazismo, né? Que tem esse novo livro que fala... Deixa eu procurar ele aqui. Mas antes Ô, Lucão, procura aí pra gente, por favor. O último livro que lançaram da Anne Frank, que conta que ai, gente, eu não vou Tô lembrar. pesquisando aqui. Pesquisa, porque meu TDA feelings aqui não deixa. Mas eu ia falar uma coisa importante, que foi bom até eu ter lembrado disso agora. Tem o livro do Theodore Dalrymple, que é O Podres de Mimados, que ele né? Ele não é mais, mas ele atuou a vida inteira dele como psiquiatra na Grã-Bretanha e em vários os países mais pobres, assim, sabe, do Ocidente, assim. Então ele teve muita vivência com uma galera bem barra pesada, no sentido de... Ele trabalhou nas piores cadeias, ele cuidava da mente, ele era psiquiatra, então ele trabalhou nas piores cadeias, onde tinha o pior tipo de gente, sabe? Ele cuidou de criança que era molestada, que era violentada, que era maltratada, sabe? Então... ele teve toda essa vivência na carreira dele. Aí ele pegou toda essa vivência e ele escreveu O Podres de Mimados, ele tem outras obras também, O Podres de Mimados, onde ele levanta que hoje a gente vive numa geração de floco de neve, né? Geração floco de neve, que é cheia de não me toques e não me rele e tal, etc. E em algum momento do livro, ele cita que muitas pessoas no mundo se aproveitaram desse momento do nazismo para poder se promoverem, sabe? Para se autopromover. Então, tem muitas pessoas que escreveram livros relatando que estavam que viveram, né, no nazismo e sofreram as consequências de um governo nazista, só que, na verdade, era mentira, era só para ganhar dinheiro. Então, quando a gente vê o ser humano, né, ser gente? humano. Que loucura. Então, quando a gente vê, quando vocês verem algum livro de alguém dizendo que viveu o Holocausto, sabe? Então, pesquise antes, porque pode ser mentira, pode ser que um desses livros, que são antigos, inclusive, né? E ele levantou alguns autores que fizeram isso, inclusive a Sylvia Plath, que é uma poetisa muito famosa mundialmente, ela faz os poemas dela contando como se o pai dela fosse um nazista,
sabe? Só que o pai dela não era um nazista. E aí descobriu-se depois de muito tempo, ele fez várias pesquisas, que o que ela relatava no livro era ela relatava uma experiência muito diferente da vida real dela. Que ela começa a contar várias coisas do nazismo, porque, sabe, dizendo que ela vivenciava várias coisas. E o pai dela era professor universitário, então acho que ele tinha alguma coisa lá que eu não vou me lembrar, porque meu déficit não deixa. Mas ele tinha como se ele tivesse um bônus, assim, sabe? No meio ali daquela fase horrível. E ela mal conheceu o pai dela. E ela denigre muito o pai dela em muitos poemas que ela faz, como ela começa a falar que ele era um grande nazista, mas a verdade era que ele não era, sabe? Então, ele levanta ela, ele coloca outras pessoas, que eu não vou me lembrar o nome agora também, que escreveram livros, foram em programas de TV, dar relatos e falar que... E quando pesquisaram, viram que a pessoa nem morava sabe assim, num país onde tinha... A pessoa nem era viva, né? Não, tipo, a pessoa nem estava ali presente, sabe? Tava em um outro lugar do mundo, assim, sabe? Então, tem muitos relatos, tem muitos livros que vendem até hoje nas livrarias e na internet, que são relatos falsos sobre o Holocausto, sobre o nazismo. Foi só para ganhar dinheiro, entendeu? Então, eu achei vários livros aqui, eu não sei se é o que você estava falando. Tem Depois de Auschwitz, tem Eu me escondi a família de Anne Frank. Não, mas tem um que fala o que não foi dito no diário de Anne Frank, alguma coisa assim. Tem um aqui, Quem Traiu Anne Frank, e tem vários. Vou tentar. Eu acho que é esse Quem Traiu Anne Frank, que fala da história não contada, só que na verdade ninguém sabe até hoje, sabe? Mas onde eu queria chegar é exatamente nisso, que esse livro aqui dela é muito especial e muito importante para a história. É um documento histórico isso aqui, sabe? É um relato cheio de visceral mesmo, por mais que o pai dela tenha tirado várias partes para poder poupar, né, a imagem dela. É uma vergonha também, né? Imagina, pra em época. 1947, você publicar que sua filha se apaixonou por uma mulher, complicado. Então, nessa época... Olha, e essa edição aqui que eu tenho... Tem não, fotos. Tem fotos dela. Deixa eu ver de onde é essa edição aqui, que eu não li essa edição. A que eu li foi a que eu li 13 anos atrás. Aquelas foram que tem 26. Li 13 anos atrás, eu tinha 13. Mentira. Nem eu. Ai, a gente passa dos 30, a gente quer ficar o quê? Gente, para Fingindo de que contar. é jovem. Para de contar. Fingindo que é jovem. Essa edição aqui, que eu tenho, que tem fotos, tem umas fotos bem legais. Ela é da Novo Século. Novo Século, deixa eu ver de quando que é essa edição aqui. ASMR. Não tô achando agora, mas depois eu vou passar pra vocês lá nos stories no Instagram. E não esquece, todos os livros que a gente fala aqui, pessoal, o link tá aqui na descrição pra você comprar no nosso link de afiliados da Amazon, porque isso ajuda a gente monetizar um pouquinho que seja o nosso trabalho pra gente continuar fazendo. E vamos deixar justamente essa edição aqui, que é a que tem várias fotos, que eu falei pra vocês que não dá pra ver porque é muito longe, mas é legal você ver as fotos, né? Pra quem tem a oportunidade de viajar até a Holanda, dá pra conhecer o lugar onde a Anne ficou escondida, né? Dá pra conhecer o memorial Anne Frank. Então, nesse doc que eu vi, que tá na Netflix, pra quem quiser ver, o documentário Anne Frank, Vidas Paralelas, porque conta, ela vai citando vários momentos, várias passagens aqui do livro, e ela vai também relacionando com outras pessoas que sobreviveram ao Holocausto, o que essas pessoas passaram. Então é um documento muito legal. É triste? Sim, é triste. Mas é bom a gente saber o que já aconteceu no mundo, né? Até pra gente usar isso como pra gente não repetir. Uma forma de não repetir essa atrocidade que aconteceu. Exato. Então, a gente vai deixar exatamente essa edição aqui, que tem umas fotos. E eu me perdi no que eu ia falar. E o Podres de Mimados leu no clube, né? Sim. Fala do clube. Mas eu ia falar alguma coisa, eu ia concluir com alguma coisa, que eu só vou lembrar quando eu for assistir esse episódio. Não me lembro. Feliz. Não me lembro, mas fala do clube. Então, gente, esse livro que eu citei, que a Isa falou agora, O Podres de Mimados, é um dos livros que a gente leu no Clube do Livre. Clube do Livre. Clube dos Livres. No Clube do Livro da You Can Club. E QR Code? Temos QR Code? Temos QR Code na tela. Que é muito chique, se você né? apontar o seu...
smartphone. Eu amo quando ela fala Eu sabia. smartphone. Se você apontar o seu smartphone para a tela, você vai entrar no quê? Numa lista de espera. Para que essa lista de espera? Para você deixar o seu nome e o seu e-mail para ser avisado com antecedência, porque quem estiver na lista de espera tem prioridade nas vagas, porque as vagas, sim, são limitadas, né? Não é gatilho da escassez, é uma realidade, né? Porque somos, né? É um clubinho. É um clubinho, é um clubinho. Então, se você quiser fazer parte da segunda turma, é só deixar aí os seus dados para você ser avisado, tá bom? E é muito legal o clube. Então, esse livro do Theodore Dalrymple, uma coisa que eu não me lembro se eu já falei aqui, mas se eu já tiver falado, eu vou repetir. Todos os livros do clube são os que eu lembro com mais clareza. Olha que loucura. Porque você faz o exercício, Porque tem uma faz metodologia. Todos os exercícios a gente faz no clube, né? Então, o mais importante deles é que quando a gente finaliza uma obra, a gente tem um encontro no Zoom aberto, né? Não é só onde eu fico falando ou só gravo e posto lá. A gente tem um encontro ao vivo onde todo mundo pode falar e dar a sua percepção sobre os livros. E quando a gente começou a fazer isso, eu senti que a absorção aumenta bastante, sabe? Porque você grava várias coisas, você ouve o que a outra pessoa pensa. Então, sempre quando eu trago alguma referência aqui, as mais vívidas, assim, na minha cabeça, são os livros que a gente leu esse ano no clube. Topíssimo. Muito legal. Então, teremos segunda turma em breve. Acho que agora a gente pode responder a pergunta do Lucão, né? Você não quer ir pro quadro antes? Ah, vamos. Fogueira ou cabeceira? Vinheta. Nossa, minha barriga faz uma barriga. Eu estava fazendo um comentário aqui. Dá pra ouvir. todo mundo Behind the ouviu. scenes. Behind the scenes. Behind the scenes. Porque eu olhei ali no retorno e tá um volume aqui na minha barriga. Eu não estou grávida, tá? Antes que a internet, antes que o Léo Dias solte essa nota. Ai, muito bem. Você que assiste Classcast já sabe que no quadro Fogueira ou Cabeceira a gente decide se a gente manda o livro que a gente leu aqui para a fogueira, então não merece ser lido, ou se a gente manda ele para a cabeceira, quer dizer que ele merece ser lido, começando por Camila. Cara, eu não preciso nem responder, né? Que nunca colocaria Anne Frank na fogueira. Eu ia falar na lareira. Vamos chamar de lareira ou cabeceira? Não, porque lareira é gostoso. Mas lareira a gente... Tem um filme, que eu não sei qual é o nome do filme, que quando é aquele... Não sei se é do tsunami ou se tá muito frio. Meu Deus. Que eles vão pra uma biblioteca. Ah, e 2012? Eles, não sei o nome, mas eles ficam numa biblioteca e aí eles precisam se aquecer e aí eles começam a jogar os livros, rasgar assim, ó, Minha e jogar filha, pra se aquecer. Sobrevivência. Assim como no Holocausto, né? Era um instinto de sobrevivência que fazia com que as pessoas mantessem ali uma esperança, né? Também para poder se ver livre daquela situação. Mas qual que era a pergunta mesmo, Lucão? Qual que era o maior ensinamento? O maior ensinamento da Anne Frank pra você e o maior ensinamento que você acha que ela deixou pro mundo, que o livro deixou pro mundo. O maior ensinamento dela, eu acho que é adaptabilidade. Como que é uma palavra? Adaptabilidade. Eu acho, porque a gente tem o ser humano tem isso, né? E ela, como uma menina de 13 anos que estava com um turbilhão de coisas acontecendo ali ao mesmo tempo, fora o medo da morte, né? O medo iminente de morrer, de não saber se no dia seguinte vai estar viva, ela conseguiu, de alguma forma, mesmo tendo que tomar floral, ela conseguiu tirar essa situação e ensinar várias coisas, né, e viver como uma adolescente mesmo ali, sabe, ter todo esse contexto, esse cenário horrível acontecendo e ela ali se apaixonando, tendo conflitos com a mãe, sabe, vivendo ali diariamente com uma pessoa que ela não gostava, que era o doutor não sei das quantas, que eu não lembro o nome agora. Não lembro o nome dele, o doutor dentista. O doutor dentista. Mas eu acho que para o mundo, esse livro ele deixou uma lição muito importante, que é aprender com os erros, aprender com o passado, sabe? De você... Isso que a gente falou várias vezes aqui, eu vou bater nessa tecla de novo, do mundo não repetir coisas que já aconteceram e mostraram pra gente que esse não é o caminho, sabe? Então, acho que o maior ensinamento do mundo é
olha o passado, olha o que aconteceu. Por que a gente vai ir por esse caminho, se esse caminho pode dar nessa situação ou em algo parecido, sabe? E vivendo, e assim, lembrando que hoje a gente tá no século XXI e o preconceito ainda tá super firme aí, né? Verdade. Então, A gente... eu falo um negócio, mas... mas assim, a gente vive hoje no século XXI, o preconceito tá super forte ainda, sabe? Não tem como dizer que não existe, porque ele existe sim. Só que, assim, o Hitler, ele começou com preconceito também, né? Não, o que eu ia falar, na verdade, eu tinha desistido de falar, mas eu vou falar. E até hoje existem correntes neonazistas, né? Que são antissemitas, que são homofóbicas, que são racistas. Então, é muito louco você pensar que tantos anos depois, a gente tem chance de viver a mesma coisa, né? Se as coisas fugirem do controle, a gente tem pessoas com discurso de ódio, de ideologias de ódio. É muito difícil, muito difícil. A internet contribui um pouco para que isso, para que a gente veja que isso acontece, né? Que é mais comum do que a gente imagina, né, na real. Mas não existe esse discurso de que isso não existe mais, ou o preconceito diminuiu, e no país X um negro foi eleito presidente, então isso mostra que o preconceito não existe, gente. E assim, o preconceito ele chega num nível que ele acaba numa intolerância, né? E a intolerância é que leva a atos extremos, como foi o nazismo. Para quem está vivendo o dia de hoje, estamos gravando na mesma data em que um influenciador foi praticamente forçado a sair do seu prédio por conta de uma moradora racista e o filho dela, que, enfim, protagonizaram cenas lamentáveis de racismo e nas câmeras de segurança. Tô por fora. Isso aconteceu hoje? Aconteceu antes de ontem, né? Antes de Acho ontem, que foi antes de ontem. O que aconteceu? Ele é um influenciador, um TikToker. Ele é muito engraçado. E ele, desde quando ele começou a trabalhar com internet, agora ele tá ganhando uma grana e conseguiu se mudar para um apartamento. Ele é negro? Sim. Ele é um homem negro. E ele conseguiu se mudar para um apartamento top, né? Legal, de alto padrão, assim. E desde que ele se mudou pro prédio, essa vizinha e o filho têm atormentado ele, fazendo queixas que ele entra no apartamento, que ele hackeia a internet, que ele rouba as coisas dela. O filho dela já apareceu na porta dele com faca, o sistema de segurança apareceu, já foi ameaçado de morte. E aí, na cena mais recente, ele estava passeando com a cachorrinha dele e ele chegou e ia entrar no elevador e ela se recusou a entrar no mesmo elevador que ele e começou a fazer uma cena horrorosa, chamando ele de macaco, de imundo, falando que o cachorro era mais bonito que ele. Enfim, cenas lamentáveis. E agora, para a segurança dele, ele teve que deixar a própria casa. Então, a minha solidariedade, enfim, a esse caso, porque é uma coisa horrorosa de se viver. Eu acho que ninguém merece viver isso. Acho que depois de tudo que a gente falou sobre Anne Frank e o antissemitismo e todo o nazismo, a gente não pode... Acho que nunca se calar frente a situações como essa que a gente está vivendo tão recentes. Triste. Conta. Você joga na fogueira ou você leva pra cabeceira? Cara, eu levo a Anne pra minha cabeceira. Eu acho que, já emendando no que o Lucão perguntou, né, da lição, eu acho que é uma lição de como você... tira o seu melhor nas situações adversas. Eu admiro ela por isso. Eu acho que, óbvio, a gente não se conhece, né? Eu acho que eu não me conheço o suficiente para afirmar isso com toda certeza, mas eu acho que eu não teria a mesma maturidade que ela de enfrentar tudo isso de forma tão centrada, né? Porque para você ficar em silêncio, para você conviver com pessoas desagradáveis, para você ser tão triste, mesmo assim, ela escrever num belo dia, quase 2 anos de escondida, ela ainda conseguir escrever, poxa, hoje as coisas não estão legais, eu só queria dar um beijo, né? Eu acho que é a inocência e a pureza de alguém que entendeu que não tem a ver com ela e que ela vai passar isso de alguma forma.
E eu acho que a lição que ela deixou pro mundo é mais ou menos o que você disse, é pra gente não repetir, né? E eu acho que hoje muito mais, eu afirmo com muito mais vigor que a gente tem que olhar para essa história que aconteceu. Foram 6 milhões de judeus mortos durante o Holocausto, e a gente tem relatos, por exemplo, da época da escravidão, só que para o Brasil foram mais de 5 milhões de escravos trazidos, então é uma tragédia tão grande quanto, e a gente tem que se lembrar do Holocausto, a gente tem que lembrar da época da escravidão, a gente tem que lembrar do Apartheid, todos esses fatos a gente tem que se lembrar para que isso não se repita. Né? Acho que a lição que fica pro mundo é aprender com o erro dos outros. Eu lembro muito da imagem da Angela Merkel, quando aquele cara, sei lá quem ele era, quando hasteou a bandeira da Alemanha. Hoje nenhum alemão pode fazer nenhuma saudação à bandeira, né? E ele fez uma saudação e ela rapidamente repreendeu ele em público num evento... não me lembro, mas era um evento, tipo, bem grande, assim, sabe? Que o mundo inteiro estaria de olho. E ele fez uma saudação à bandeira da Alemanha e ela rapidamente repreendeu ele. Então, acho que a gente tem que ser assim, como ela. Se lembrar, pra gente não repetir esse tipo de coisa. Ai, tô vendo aqui a última página do diário dela. Ah, eu li também o que ela escreveu no último dia. Forte, né? Mas, de novo, né? Uma visão, assim, de uma menina... fora do comum, né? Fora do real, assim. Uma visão de mundo de guerra, de mundo hostil, que, sei lá, não consigo nem imaginar o que essas pessoas que vivenciaram isso na pele, de fato, o que elas passaram, né? Mas, enfim, então a Isa não jogou o diário de Anne Frank na fogueira, né? Jamais faria isso com Anne Frank. Olha como tá ficando sensível. Eu chamo do quê? Efeito Classicast. Fez fichamento. Fiz fichamento, você viu? Fichamento. Você viu? Ó. Palmas. 3 pessoas batendo pau. Tarantas até assustou. Acho que entregamos hoje, né? Queria ficar entregamos. falando horas e horas aqui de Anne Frank, mas dá uma coisinha no coração, né? Isa, fala como que as pessoas te encontram nas redes sociais. No Instagram você me encontra como Isa_Candelária e no TikTok Isabela Candelária, tudo junto. E você? Eu estou no Instagram como @CamilaFerreira e obrigada por ter acompanhado a gente, né, até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueçam de comentar, curtir e se inscrever nesse canal. E a gente se vê no próximo vídeo, né, Isa? Isso aí. No próximo livro. No próximo livro. No próximo livro. Um beijo. Valeu! Até a próxima!